Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma videoaula de manejo aqui na Academia Singer. Nessa aula, vou ensinar a maneira correta de como utilizar a máquina eletrônica da Singer C5605. Primeiro vou falar dos botões, alavancas e painel dos pontos. E na sequência, vou ensinar a parte prática da máquina. Vamos para a aula? Na parte superior da máquina, tem o eixo do enchedor de bobina, limitador de quantidade de linha na bobina, encaixe para o pino porta-retrós para agulha dupla e o porta-retrós horizontal. Primeiro guia-fio, tensor do enchedor de bobina e o estica-fio. Do lado esquerdo da máquina tem o conector do cabo da energia e o conector do cabo do pedal da máquina e o botão liga e desliga. Ligando a máquina, a lâmpada acende. Desligando a máquina, a lâmpada apaga. E o volante da máquina. Como vocês podem observar, na frente da máquina tem esse painel com 80 pontos. Cada ponto é identificado por números. Tem os pontos essenciais, que é a costura reta e o zigue-zague. Tem os pontos utilitários, que são multi-zigue-zague, conhecido como 3 pontinhos, que eu utilizo para rebater elástico. Tem o ponto da barra invisível. Tem o ponto flexível, que eu utilizo para costurar tecidos com elastano, tecidos flexíveis. E tem o ponto tipo overlock, que eu utilizo para dar acabamento no tecido já cortado. Os demais são pontos decorativos, sendo eles abertos e fechados. Do número 0 até o número 34 são pontos abertos. Do número 35 até o número 55 são pontos fechados. E do número 56 até o 72 são pontos abertos. O número 73 eu utilizo para pregar botões. Do número 74 até o 79 são tipos diferentes de casas de botão. Aqui acima tem duas teclas. A tecla do lado esquerdo eu utilizo para selecionar o número conforme o ponto, de 10 em 10. E a tecla do lado direito eu utilizo para selecionar o número conforme o ponto, de 1 em 1. No lado direito tem essas 4 teclas. Tem a tecla do sentido vertical, que eu utilizo para selecionar o comprimento do ponto, que tem uma variação de 5 milímetros até 4,5 milímetros. E tem essas outras 2 teclas que eu utilizo para ajustar a largura do ponto, que tem a variedade de 0,5 até 6,5, que é a largura do ponto. Essas 2 teclas, além de ajustar a largura do ponto, quando eu faço a costura reta, que é o 00, ela tem a possibilidade também de ajustar a posição da agulha, tanto para a esquerda como para a direita. Aí eu seleciono conforme eu desejo. Lembrando que na costura reta podemos usar o 3,5, que a agulha fica centralizada. Uma observação: quando você liga a máquina, já aparece no painel de pontos o ponto selecionado, que nesse caso é a costura reta, a largura do ponto ou a posição da agulha, que é centralizado, e o comprimento do ponto, que é o 2,5. Esse ajuste já vem de fábrica, que é padrão, mas você pode ajustar tanto a largura como o comprimento do ponto desejado. Ainda na frente da máquina, tem o botão de retrocesso. Pressionando este botão, a máquina faz o arremate no início e no final da costura. E o botão de tensão da linha, que ajusta a tensão da linha conforme a necessidade. Se o ponto da máquina estiver solto,
aumente a tensão da linha para números maiores. E se a tensão da linha estiver muito apertada, repuxando o tecido, diminua a tensão da linha para números menores. Lembrando que o padrão é o número 5, que já vem de fábrica. No lado direito da máquina, tem a alavanca da sapatilha, que eu utilizo para levantar a sapatilha e abaixar a sapatilha da máquina. E tem a lâmpada. Ligando a máquina, a lâmpada acende. Desligando a máquina, a lâmpada apaga. Tem o passador de linha na agulha e a alavanca para fazer as casas conforme o tamanho do botão. E o corte de linha manual. Na base da máquina fica a extensão da base. Para retirar a extensão da base da máquina, desloque a extensão da base para a esquerda e retire. A máquina se torna em braço livre, aonde facilita qualquer tipo de costuras circulares, como barra de calça, barra de manga, todo tipo de costura de difícil acesso na costura. Abrindo a tampa da máquina, tem a caixa da bobina, a lançadeira e a bobina dentro da caixa da bobina. E para encaixar a extensão da base, feche a tampa da máquina e encaixe a extensão da base. O próximo passo é encher a bobina, passar a linha na máquina e iniciar a nossa costura. Para passar a linha na máquina e encher a bobina, levante o pino porta-retrós. Encaixe o retrós de linha no pino porta-retrós e prenda com o prendedor de retrós. Passe a linha pelo primeiro guia-fio e pelo tensor do enchedor de bobina, como mostra o diagrama 1 e 2. Observe se a linha está bem passada tanto no primeiro guia-fio como no tensor do enchedor de bobina. A bobina tem vários furos, tanto de um lado como do outro. Passe a linha em um dos furos da bobina de dentro para fora e puxe a ponta. Encaixe a bobina no pino porta-retrós e desloque o pino da bobina para a direita. Ligue a máquina. Segure a sobra de linha para cima e dê algumas voltas. Corte a sobra de linha e continue enchendo a bobina. Assim que a bobina estiver cheia, ela para automaticamente. Depois da bobina cheia, corte a linha, desloque o pino da bobina para a esquerda e retire a bobina. Para encaixar a bobina na caixa da bobina da máquina, observe que a linha fique para o lado direito da bobina. E a haste da caixa da bobina fique para baixo e a ranhura da caixa da bobina fique virado para mim. Encaixe a bobina na caixa da bobina, passe a linha por esta ranhura, deslize a linha através dessa outra ranhura até que ela encaixe nessa abertura da bobina, de maneira que a linha saia livremente. E a bobina gire no sentido anti-horário. Para encaixar a caixa da bobina e a bobina na máquina, abra a tampa da máquina. Gire o volante em sua direção e alinhe de maneira que a agulha fique na parte mais alta da máquina e as duas ranhuras fiquem na mesma direção. E segure a caixa da bobina através dessa alavanca. Posicione a caixa da bobina de maneira que ela fique alinhada com as duas ranhuras. Solta. Pressiona a caixa da bobina até que faça um clique. A caixa da bobina e a bobina já estão colocadas na máquina. Feche a tampa da máquina e encaixe a extensão da base na máquina. Agora vou ensinar como passar a linha na máquina. Para passar a linha na máquina, levante o pino porta-retrós na posição horizontal. Encaixe o retrós de linha
no pino porta-retrós. Encaixe o prendedor do porta-retrós no pino. Passe a linha no primeiro guia-fio da máquina e observe se a linha encaixou entre a placa de metal e o guia-fio, como mostra o diagrama. E continue passando a linha por esta ranhura, acompanhando a seta de número 2. Continue passando a linha pela ranhura e acompanhando a numeração e a seta, que nesse caso é a seta de número 3. Sobe, gira o volante em sua direção até que o estica-fio fique na parte mais alta. Passe a linha da direita para a esquerda no estica-fio, como mostra o diagrama 4. Continue passando pela ranhura, acompanhando a seta, que nesse caso é o número 5. Passe a linha por este último guia-fio próximo da agulha, dessa forma. Da direita para a esquerda. E puxe em sua direção. Vou ensinar a passar a linha na agulha utilizando o passador de linha. Pressione o passador de linha para baixo, gire em minha direção até que o gancho do passador de linha passe pelo furo da agulha. Deixo a linha no lado esquerdo da máquina e passo pelo primeiro gancho do passador de linha e passo a linha para o lado direito. Passo a linha no gancho do passador de linha que está no furo da agulha. Certifico se a linha ficou bem encaixada no gancho e giro o passador de linha para trás lentamente, de maneira que a linha passe pelo furo da agulha, formando um laço. Observe que a linha formou um laço. Agora eu puxo esse laço dessa forma, olha. Passei a linha na agulha utilizando o passador de linha. Como vocês podem observar, a máquina está pronta para costura. Já estou com linha na bobina e passei a linha na máquina. Agora eu vou mostrar para vocês como eu puxo a linha da bobina. Abro a tampa da bobina. Seguro a linha da agulha com a mão esquerda não muito esticada. Giro o volante em minha direção até que a linha passe pela caixa da bobina e faz a laçada, dessa forma, observe. Depois disso, puxo a linha da agulha. Automaticamente, ela está puxando a linha da bobina, olha só. Puxo a linha, passa a linha por baixo da sapatilha, fecho a tampa da máquina e coloco a extensão da base. A máquina está pronta para a costura. Para fazer a costura reta, selecione o número 00 no painel da máquina através dessas duas teclas. A tecla da esquerda, selecione o número de 10 em 10. E a tecla da direita, selecione o número de 1 em 1. O número 00 corresponde à costura reta da máquina. A largura do ponto e o comprimento do ponto já vem ajustado de fábrica. Para aumentar o comprimento do ponto desejado, pressione a tecla superior para números maiores. E para ajustar o comprimento do ponto desejado para números menores, pressione a tecla inferior. Vou deixar no comprimento 2.5, que é um comprimento ideal para a costura reta. A largura do ponto não precisa aumentar porque vou fazer a costura reta. Porém, posso mudar a posição da agulha tanto para a direita ou para a esquerda através dessas duas teclas. Para posicionar a agulha no lado direito, pressiono a tecla do lado direito. E para mudar a posição da agulha para o lado esquerdo, pressiono a tecla do lado esquerdo. Eu vou deixar no 3,5, que é de padrão de fábrica. Só vou ajustar a largura do ponto no momento em que eu for fazer o zigue-zague e os pontos decorativos. A costura reta não tem necessidade. Posicione o tecido na máquina, abaixa a sapatilha
e faço uns pontos. Pressiono o botão de retrocesso para fazer um arremate no início e no final da costura. Da mesma forma, pressiono, faço o arremate e continuo. Finalizando a costura reta, levanto a sapatilha, corto a linha no cortador de linha na lateral. O arremate fica dessa forma. Fazendo o arremate tanto no início como no final da costura, evita que o ponto se desmanche. Agora eu vou explicar como franze o tecido. Permanece o 00 no painel da máquina, que é a costura reta. Posição da agulha também no centro. E ajusto o comprimento do ponto para mais. Ao invés de utilizar o ponto 2,5, eu vou utilizar o ponto 4,5, que é o comprimento máximo. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha e faço 2 costuras paralelas. Levanto a sapatilha, deixo uma sobra maior de linha para que possa franzir e corto a linha. Posiciono o tecido novamente na máquina, abaixo a sapatilha e, sem fazer o arremate, faço a segunda costura. Levanto a sapatilha, deixo uma sobra de linha e corto, para que eu possa franzir o tecido depois. Viro o tecido para cima e puxo a linha. E vou puxando as 2 linhas simultaneamente para poder franzir o tecido, dessa forma. Aí você faz a quantidade de franzido necessário para o seu projeto. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, olha, bem franzidinho. Se você quer mais franzido, puxa mais a linha. Ou depois você vai ajeitando esse franzido, dessa forma. Aí é só ajeitar o franzido. Olha só como que fica. Perfeito. Agora eu vou fazer o ponto zigue-zague, que é identificado no painel da máquina pelo número 03. Então eu seleciono o número 03. Observe que tanto na largura como no comprimento do ponto já veio o padrão de fábrica. Posso alterar tanto a largura como o comprimento conforme desejado. Por exemplo, se eu quero aumentar a largura do ponto, é através dessas 2 teclas da horizontal, tanto para mais como para menos. E o comprimento do ponto é através dessas 2 teclas no sentido vertical, tanto para mais como para menos. Vou deixar no padrão de fábrica, que ele é ideal, tanto na largura como no comprimento. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha. Sem fazer o arremate, eu faço o zigue-zague de uma extremidade à outra. Levanto a sapatilha, retiro o tecido da máquina e corto a linha na lateral da máquina. O zigue-zague está pronto. O zigue-zague eu utilizo para fazer o acabamento na borda do tecido. Então, posiciono o tecido na máquina de maneira que a borda do tecido fique alinhado com a ranhura da sapatilha e faço o acabamento.
Levanto a sapatilha, retiro o tecido da máquina e corto a linha na lateral da máquina. O arremate na borda do tecido está pronto. Vou mostrar como faz o ponto acetinado ou ponto cheio, como é conhecido. Para fazer o ponto acetinado, é o ponto zigue-zague 03. A única diferença é que eu altero tanto a largura do ponto e o comprimento do ponto. Por exemplo, vou fazer esse ponto com uma largura maior, então eu aumento a largura do ponto. E o comprimento menor, para que o ponto fique bem acetinado, bem cheio. O 05. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha. Sem fazer o arremate, costuro. Paro, levanto a sapatilha, retiro o tecido da máquina e corto a linha. O ponto acetinado também já está pronto. O ponto acetinado eu utilizo para fazer aplicações. Agora eu vou ensinar a fazer casa de botão. A máquina oferece 6 tipos de casa diferentes. Vou ensinar a fazer a casa de número 74. Através dessas duas setas, vou selecionar o número 74. E o comprimento do ponto já vem padrão de fábrica 0,5. Antes de fazer a casa do botão, eu vou substituir a sapatilha de uso geral pela sapatilha das casas de botão. Antes de fazer a substituição, eu vou deslocar a alavanca da sapatilha para trás, vou encaixar o botão e desloco a alavanca da sapatilha para frente, de maneira que o botão fique firme, ele não se solta do encaixe. Para substituir a sapatilha de uso geral pela sapatilha de casa, pressione esta haste e a sapatilha se solta automaticamente. E retire a sapatilha de geral da máquina. E para encaixar a sapatilha de fazer casa, alinhe este pino de metal com a ranhura que tem na haste. Então, você vai posicionar ele direitinho, dessa forma. Levanta um pouco a alavanca da sapatilha e vai acertando, até ela fazer um clique. Fez um clique, a sapatilha está encaixada. Depois que eu encaixo a sapatilha na máquina, observo que tem essa alavanca indicada com a letra BH. Essa alavanca limita o tamanho da casa conforme o tamanho do botão que está encaixado na sapatilha. Pressiono essa alavanca para baixo, de maneira que ela encaixe entre essas duas aberturas. Olha, é uma abertura que tem conforme o tamanho da casa do botão. Agora eu vou posicionar o tecido e vou fazer a casa. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha e faço a casa.
Quando a máquina finaliza a casa de botão, ela para e dá uns pontinhos na costura reta para fazer o arremate. Levanta a sapatilha, retira o tecido da máquina e corta a linha. Olha que espetáculo que ficou a casinha do botão, bem feita. Observe que o tamanho da casa do botão ficou exatamente igual ao tamanho do botão. Agora eu vou abrir essa casa. Com o alfinete, espete no tecido um pouquinho antes do acabamento da casa. E com o abridor de casa que acompanha os acessórios da máquina, eu vou abrir da frente para trás. E retiro. Olha só que bacana. É só encaixar o botão. Exatamente igualzinho. Finalizei a casa de botão. Além da máquina ter o ponto de costura reta, do zigue-zague, que são pontos essenciais, e os 3 pontinhos, o ponto de barra invisível, a costura reta flexível e o ponto tipo overlock, a máquina tem os pontos decorativos, tanto aberto como os fechados. Vou fazer um ponto fechado e um ponto aberto, para você ver a diferença que há entre eles. Vou selecionar o ponto fechado de número 35. Seleciono o número 3 e aqui o número 35. Observe que já mudou a largura do zigue-zague e o comprimento do ponto. Posiciono o tecido na máquina. Sem fazer o arremate, faço o ponto fechado. Levanto a sapatilha da máquina, retiro o tecido. Esse é o ponto fechado. Já fiz um ponto fechado da máquina e agora eu vou fazer um ponto aberto, para que vocês possam ver a diferença que há entre eles. Vou selecionar o ponto de número 57. Então, na tecla da esquerda, eu seleciono o número 5. E na tecla da direita, o número 7. Observe que ele já me deu o padrão de fábrica, que a largura é 6 milímetros e o comprimento do ponto é 2,5 milímetros. Posiciono o tecido na máquina e abaixo a sapatilha. Sem fazer o arremate, eu faço o ponto. Levanto a sapatilha, retiro o tecido da máquina e corto a linha na lateral. O ponto decorativo aberto. Lembrando que a máquina tem um total de 80 pontos, que você pode usar a tua criatividade e aplicar esses pontos em seus projetos. Como havia dito no início do manejo, que a máquina tem o ponto flexível, que é o número 1.
Esse ponto é específico para tecidos flexíveis, como malha, cotton, lycra, todo tecido que tem elasticidade. Para fazer este ponto, selecione o número 01. Observe que a largura do ponto está no número 3,5. Como eu vou fazer a costura reta, a agulha fica no centro. E o comprimento do ponto também é padrão, é o 2,5. Mesmo que eu queira alterar, ele não vai alterar o comprimento para mais, e sim para menos. Eu já uso o padrão de fábrica, que é o 2,5. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha. Eu vou fazer uma costura reta flexível. Depois eu vou fazer uma costura reta normal, para você ver a diferença que há entre a costura reta flexível e a costura reta normal. Ela faz um pontinho para frente e um pontinho para trás, um pontinho para frente e um pontinho para trás. Esse processo eu faço até o final do tecido. Não há necessidade de fazer um arremate na costura reta flexível. Paro, levanto a sapatilha e corto a linha no cortador de linha lateral. Observe como ficou a costura. Reta flexível. E quando eu estico o tecido, ele acompanha a flexibilidade do tecido. Ela não quebra. Agora eu vou fazer a costura reta normal, selecionando o 00, que é a costura reta normal. Deixo os mesmos ajustes da posição da agulha, que é o 3,5, e o comprimento do ponto, que é 2,5, que já é padrão de fábrica. Posiciono o tecido na máquina e faço a costura. Essa costura é contínuo. Ele não faz uma costurinha para frente, outra costurinha para trás. O final do tecido. Levanta a sapatilha, retira o tecido da máquina e corte a linha. A primeira costura, que é a flexível, como eu já mostrei, ela não quebra. Vamos ver agora a segunda, o que vai acontecer. Ela quebra, soltando todo o ponto. Outro ponto que mencionei no início do manejo é o ponto tipo overlock, identificado pelo número 14. Este ponto utilizo para dar acabamento em borda de tecidos flexíveis, nos tecidos cortados. Lembrando que a máquina não corta o tecido, ela vai fechar o projeto e vai dar acabamento. Para selecionar este ponto, na tecla esquerda, seleciono o número 1 e na direita o número 14. Observe que o ajuste de fábrica é 3,5. Vou aumentar para o número 6,5. E o comprimento do ponto permanece em 2,5, porque é um comprimento ideal para o fechamento da peça. Posiciono o tecido na máquina e alinho a borda do tecido com a ranhura da sapatilha e abaixo a sapatilha e costuro. Essa costura eu faço de uma extremidade à outra. Sempre alinhando o tecido. Paro, alinho o tecido conforme a ranhura e vou até o final. Levanto a sapatilha, retiro o tecido e corto a linha. Olha só como ficou o ponto tipo overlock. Uni dois tecidos.
Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o ponto solto e o ponto apertado e como ajustar. O botão de tensão da linha já vem ajustado no número 5, que é a tensão padrão de fábrica. Vou soltar toda a tensão da linha até no número 0 e vou fazer uma costura. Observe como o ponto da máquina está solto. Ele está tão solto que se eu puxar um laço, olha só, ele solta, olha. Solta todinha a tensão da linha. Agora eu vou ajustar a tensão da linha e vou fazer uma outra costura, com a tensão da linha já ajustada. Vou aumentar a tensão da linha e vou deixar no número 5, que é padrão de fábrica. Porém, se houver a necessidade, pode aumentar para mais. E vou fazer uma outra costura com a tensão da linha ajustada. Observe como que ficou o ponto da máquina, tanto no lado direito como no lado avesso. Ela ficou bem ajustada, não tem problema de soltar o ponto. Vou fazer uma outra costura, porém com o ponto bem apertado. E vou fazer a costura. Observe como o ponto está apertado. Está até franzindo o tecido. Agora eu vou ajustar esse ponto de maneira que ele fique uniforme. Vou diminuir a tensão da linha para um número menor. Vou deixar o número 5, que já é padrão de fábrica. Se houver a necessidade, posso diminuir ainda mais. Observe como ficou a tensão da linha. O ponto ficou perfeito, uniforme, tanto do lado direito como no lado do avesso. Para fazer a limpeza da caixa da bobina e da lançadeira da máquina, retire a extensão da base. Abre a tampa da caixa da bobina e retire a caixa da bobina. Com este pincel que acompanha a máquina, levante um pouquinho a máquina e faz toda a limpeza, porque no momento que quanto mais a gente costura, é comum acumular o pó do tecido nesta área da lançadeira. É muito importante deixar a máquina nesta área da lançadeira sempre limpa. Remove todo o acúmulo de pó que tem. E se acumular pó também na caixa da bobina, é só passar o pincelzinho e retirar. Depois que você fez toda a limpeza na lançadeira e na bobina, encaixe a bobina novamente na máquina dessa forma. Pressione até que se faça um clique. Segure a linha da agulha com a mão esquerda, gire o volante em sua direção e puxe a linha da caixa da bobina. Puxe as duas linhas e passe por baixo da sapatilha. Feche a tampa, encaixe a extensão da base na máquina e a máquina está pronta para o uso. E finalizei mais uma videoaula da máquina
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula da máquina eletrônica C5605 e até um próximo vídeo.